Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre teorias evolucionistas. Então fique atento à aula, faça suas anotações. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, corre lá e se inscreve e segue em frente. Teorias evolucionistas, ou teoria da evolução. Antes da gente começar a falar dessas teorias, vamos relembrar o que é uma espécie e o que é classificação biológica ou taxonômica. Então, espécie a gente tem como a unidade básica de uma classificação. Espécie é definida como indivíduos com semelhanças entre si, capazes de se reproduzir em ambiente natural e gerar descendentes férteis. Não é só porque eles são semelhantes que eles são da mesma espécie. E não é só porque eles se reproduzem que também são da mesma espécie. Precisa gerar um descendente fértil. A gente tem exemplo aqui da espécie de cavalo e a espécie de jumento. Acontece a reprodução entre eles. Eles geram um indivíduo híbrido e geralmente infértil. O macho, todos inférteis, algumas fêmeas, existem relatos delas conseguirem gerar um descendente também. Por conta dos cromossomos. Lembra que nós falamos dos cromossomos? O ser humano tinha 46 e na hora de formar os gametas, que eram as células reprodutoras, espermatozoide e óvulos, se separavam esses parzinhos, tá? Que era para depois juntar o da mãe e do pai. Então, olha lá, o cavalo, a espécie de cavalo, tem 64 cromossomos. E o de jumento, 62. Quando se separa, nessa meiose para formar os gametas, olha lá, a espécie de cavalo, tanto no óvulo como no espermatozoide, vai 32 cromossomos. E na espécie de jumento, vai 31, tanto nos óvulos como no espermatozoide. Quando junta isso, vai gerar um indivíduo com 63 cromossomos. Pode até gerar esse indivíduo. Só que isso aqui ele não vai gerar outro descendente. Porque como que ele vai dividir esses pares, que tem que ser em pares, dividir em dois lá na meiose, para os espermatozoides e o óvulo, tanto na mula aqui, no macho ou na fêmea da mula. Certo? Então algumas fêmeas conseguem se gerar um descendente. Agora, se são férteis ou não, aí já é outra história. Mas vamos acompanhar uma imagem para a gente ver aqui a diferença de um e outro. Acompanha aí. Aqui eu tenho um exemplo de cruzamento de animais de espécies diferentes. Então eu tenho lá uma espécie de equídeos, Cavalo é o macho e a égua é a fêmea. Quando eles cruzam com asinino, que é o jumento e a jumenta, o resultado é um moares, que é o burro ou a mula. Então olha lá, aqui vale dizer, que crias dos cruzamentos entre equídeos e asininos são sempre inférteis. Mas acontece que tem relatos aí de algumas fêmeas, algumas mulas que conseguem reproduzir. Aqui eu já tenho um cruzamento também de dois felinos, um tigre e um leão, chamam de ligre, ou existem outros nomes também, cruzamento de espécies diferentes, olha o tamanho dele aí. E aqui também um zebralo. É uma mistura de zebra com cavalo. Então esses são alguns exemplos de cruzamento de espécies diferentes. São animais híbridos. Então vocês viram aí, compararam a espécie de cavalo com de jumento, eles têm até uma semelhança entre eles. Então espécies diferentes, assim, mas com umas semelhanças entre elas, participam do mesmo gênero. O que nós vamos ver na classificação, como nós separamos, ou seja, como nós organizamos esses seres vivos. Certo? Em categorias. Isso nós utilizamos características, qualquer uma disponível, fisiológica, física, genética, a forma como ele se alimenta, como ele se reproduz. Então acompanha aí uma imagem para a gente ver um pouquinho de classificação e a que reino pertence cada ser vivo. Aqui eu tenho as categorias taxonômicas. Então vamos começar aqui pelo azulzinho, que são os felinos. Então eu tenho uma espécie de gato doméstico, uma de jaguatirica e uma de leopardo. Então olha lá, tanto o gato doméstico como a jaguatirica fazem parte, são espécies diferentes, fazem parte do mesmo gênero, Felis. Já o leopardo faz parte do gênero Panthera e os três fazem parte da mesma família, Felidia. Aqui eu já tenho em vermelhinho o cachorro, que é uma espécie, e o lobo, que é outra espécie. Os dois fazem parte do mesmo gênero Canis e da mesma família Canidia.
Aqui em verdinho eu já tenho o urso polar e o urso cinzento. Os dois fazem parte do mesmo gênero ursos e da mesma família Ursidia. Agora, todos eles fazem parte da mesma ordem carnívora, são características nos dentes. São dentes afiados com presa para cortar a carne ali para alimentação. Fazem parte também da classe mamália, ou seja, eles possuem glândulas mamárias ali que eles mamam, né, quando nascem. Filocordata, possuem um cordão nervoso central e são do reino Animalia. Então, todo ser que a sua nutrição é por ingestão, ou seja, ele precisa comer alguma coisa, ele faz parte desse reino Animalia. Então, inclusive o ser humano. Aqui eu já tenho 5 reinos, né, dos seres vivos. Então, começando pelo o primeiro, o mais comum, mais primitivo, o reino Monera, onde os indivíduos que fazem parte desse reino são unicelulares e procariontes, ou seja, o núcleo não é definido, o DNA fica ali disperso ali junto no meio da célula, né? São formados por uma única célula. E como exemplo eu tenho as bactérias e as cianobactérias. Já no segundo, aqui mais para cima, eu já tenho protista. Protista, eles já são eucariontes, ou seja, já tem um núcleo definido, né? Uma membrana que separa o DNA ali do resto da célula. Eles já são tanto unicelulares como pluricelulares, tá? E a sua nutrição tanto pode ser autotrófica, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, né? Sua própria energia, como a fotossíntese, ou heterotrófico, eles precisam desse alimento de fora, com absorção. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui, as algas e os protozoários. Então já no reino fungi, o reino dos fungos, eles são todos eucariontes, né? Possuem um núcleo ali organizado, são tanto unicelulares como pluricelulares, então eles são formados tanto por uma como por muitas células. Tá? E a nutrição deles, eles são heterotróficos, ou seja, é por absorção essa nutrição. Então eu tenho como exemplo cogumelo, bolores e leveduras. Tá? Então eu tenho já o reino das plantas, onde todos eles são pluricelulares, também eucariontes, né? Tem um núcleo definido. A nutrição dele é autotrófica, ou seja, ele produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Né? Então eu tenho vários exemplos de o musgo, a samambaia, a araucária. Aqui por último o reino Animalia, né, onde são todos pluricelulares, eucariontes também tem um núcleo organizado. A forma de nutrição é heterotrófica, né, ele precisa ingerir, comer, né, esse alimento. Então, como exemplo, eu tenho homem, cachorro, vaca e aves. Então agora que nós já relembramos ali o que é uma espécie, a classificação taxonômica, não é? Os reinos, vamos falar então das teorias evolucionistas, ou teoria da evolução. Então eu tenho Lamarck, né, com a lei do uso e desuso, e eu tenho Darwin com a seleção natural. Todas essas duas iam ao contrário do criacionismo e do fixismo, que era uma que colaborava com a outra. Então o criacionismo dizia o seguinte, que Deus criou todas as criaturas, ou um ser divino criou todas as criaturas da Terra, entre plantas e animais. E o fixismo, que as criaturas não mudam, ou seja, elas permaneciam iguais desde a sua criação até hoje, então não houve nenhuma evolução. E aí, no século XIX, Lamarck veio com uma teoria, né, da evolução do uso, lei do uso e desuso. Então, nessa teoria, ele explicava que conforme eu usava um membro, né, para alguma coisa, ou um órgão, quanto mais eu usava, mais ele se desenvolvia. E se eu deixasse de usar, ele atrofiava. E toda essa característica que eu adquiria era herdado pelos meus descendentes. E que o ambiente provocava essa modificação no organismo. Então a gente tem um exemplo bem fácil que ele dava, bem simples ali, que ele dava, que era das girafas. Que a girafa, ela tinha um pescoço curto e ela, para tentar se alimentar no ambiente que ela vivia, as folhas eram mais altas e ela ia se esticando, né, para tentar pegar e ia desenvolvendo esse pescoço dela. E essa característica ia passando para os filhos, certo? Até que ela conseguiu desenvolver esse pescoço, certo? Então vamos acompanhar uma imagem para a gente ver dessas girafas, como é que ele propôs essa teoria. Agora aqui eu já tenho lá a lei do uso e desuso,
proposto por Lamarck. Então, olha o que ele, nessa lei de evolução, olha como era essa evolução. Então, eu tenho uma girafa que ela não alcançava ali o galho com as folhas. Então, ela, com esse movimento de esticar o pescoço ia crescendo, né? Isso em gerações, não era de um dia para o outro, mas ia crescendo esse pescoço até que ela alcançasse. E aí ela passou, evoluiu, né? E esse pescoço que ia crescendo, isso ia sendo passado para geração, ou seja, para os seus descendentes. Lei do uso e desuso. Então vocês viram ali a explicação de Lamarck para o pescoço da girafa. Aí tempos depois veio Charles Darwin com a sua teoria da evolução, né, a seleção natural. Enquanto Lamarck dizia que o ambiente provocava a modificação no organismo, Darwin já dizia que o ambiente apenas selecionava as variações mais favoráveis para aquele ambiente. Ou seja, os indivíduos mais adaptados àquele ambiente sobreviveriam. Então, qual foi a ideia que ele deu, a explicação para girafas? Então, ele explicou que existiam várias espécies de girafas, né? Girafa com pescoço longo e girafa com pescoço curto. Onde um ambiente onde a alimentação, a maior parte da alimentação é alta e a alimentação mais baixa é escassa, só quem era adaptado para aquele ambiente era a girafa com pescoço longo, que ela conseguia alcançar a comida lá em cima. A girafa com pescoço curto não alcançava, então ela acabava morrendo de fome ali e só ficou as girafas com pescoço longo. E é claro que essa característica era passada pelos descendentes, então só sobrou girafa com pescoço longo. Outra dessa teoria, outro exemplo que a gente vê, isso mais recente, é o surgimento da superbactéria. Então a superbactéria, há um tempo atrás, surgiu esse comentário dessa superbactéria, que era altamente resistente a antibiótico. Então, com o uso discriminado do antibiótico, as pessoas costumavam usar antibiótico para qualquer coisa. Então, ela não usava pelo tempo prescrito ali para que eliminasse esse tipo de bactéria. Tem bactérias que têm algum tipo de resistência a esse antibiótico, né? Então, as que não, com menos resistente ao antibiótico iam morrendo e as mais resistentes iam sobrevivendo. Então, o cara parava de tomar o antibiótico antes do final do tratamento, essas bactérias iam se multiplicando, só bactéria resistente ia passando essa resistência ao antibiótico para os seus descendentes. Então, se gerou essa superbactéria com uma super resistência a antibiótico. Então vamos ver um pouquinho de uma imagem sobre essa seleção natural, essa explicação de Darwin para o pescoço da girafa e mais outros exemplos também. Acompanhe aí. Já segundo Darwin, acontecia o seguinte, essa seleção natural. Então eu tenho um exemplo aqui no começo, olha lá, duas girafas, uma alcança ali as folhas e a outra não. Então a que não alcançou, não conseguiu se alimentar, morreu. E a que conseguiu, continuou em frente, né? Essa é a evolução das espécies, os mais adaptados resistem. Aqui eu já tenho um exemplo de duas mariposas, também faz parte dessa seleção natural. Então, olha lá, ela num tronco de uma árvore. Então, um predador, quando chegasse aqui para se alimentar de alguma delas, qual que ele enxergaria primeiro seria a de cor clara. Então, seria muito mais fácil visualizar. Então, ele pegava essa daí. Então, a de cor escura conseguia se camuflar mais. Então, era mais adaptada a esse ambiente. Então, ela conseguiria sobreviver. Então, as de cores mais claras, menos adaptadas, entravam em extinção muito mais fácil porque serviam de presas. Aqui eu já tenho a superbactéria, né, que eu falei ali dos antibióticos. Então era uma bactéria mais forte que tinha no meio das outras. Então esse uso indevido lá de antibiótico, as mais fraquinhas foram morrendo e as mais fortes foram ficando, né? As mais resistentes. Então se criou aí uma espécie inteira e essa característica era passada para os outros. Então só se teve bactérias mais fortes, ou seja, as superbactérias, seleção natural. Os mais resistentes sobrevivem. Então vocês viram aí a explicação de Darwin para o pescoço da girafa. Então é claro que nem Darwin nem Lamarck sabia da existência do gene, né? Do código genético. Então quando ele falava que essa característica adquirida
né, por conta do ambiente ali, era transmitida para os descendentes, ele não sabia que eu já tinha essa característica definida ali no meu gene. Então, já existia o gene que dizia que a girafa ia ter um pescoço longo e já, o gene da girafa com um pescoço curto. Então, por isso que a teoria mais aceita até hoje é essa do Darwin, aqui, a seleção natural. Então, aquele indivíduo que já tem essa característica genética, né, que vai dar essa característica no fenótipo dele, que ele vai se adaptar àquele ambiente melhor, ele sobrevive e ele passa, claro, isso para os seus descendentes. O menos adaptado, né, vai ficando para trás, no caso, como as girafas, né, que a alimentação, né, para uma e para outra não. Certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui e até semana que vem.